um observador normal teria visto o seguinte: uma criança de cerca de 11 anos, com um vestido de lã cinza muito curto, amarelado, muito apertado e feio. Usava um chapéu de marinheiro, castanho desbotado, e sob ele, descendo até as costas, viam-se 2 tranças grossas de cabelo muito ruivo. O rosto era pequeno, branco e magro, e também cheio de sardas. A boca era grande, assim como os olhos, que pareciam ora verdes, ora cinzentos, dependendo da luz e do seu estado de espírito. Isso para um observador comum. Um observador mais atento teria notado que a garotinha tinha o queixo pontiagudo e pronunciado, que os olhos grandes eram cheios de vivacidade e espírito, que a boca era cheia e expressiva, que a fronte era alta e perfeita. Ou seja, o nosso observador mais atento teria concluído que não era uma alma banal que habitava o corpo daquela garotinha desamparada. E se você for um observador atento, você já deve ter percebido que eu estou falando da Anne de Green Gables. Eu sou a Milene, do canal Entre Viagens e Livros, e hoje nós vamos falar sobre essa personagem encantadora dessa série de livros que eu sou apaixonada. Aqui eu tenho os 3 primeiros volumes dessa série. Então eu tenho Anne de Green Gables, Anne de Avonlea e Anne da Ilha. E talvez vocês já conheçam essa história por causa do seriado da Netflix, maravilhoso, aliás, eu amei a adaptação que eles fizeram. É de uma sensibilidade incrível, né? Aquelas imagens assim em meio à natureza que conquistam a gente. E foi justamente por causa do seriado que eu resolvi ler esse livro. Antes eu nunca tinha ouvido falar, muito embora ele seja considerado o maior livro da literatura canadense. A autora, Lucy Maud Montgomery, ela é canadense e esse livro fez tanto sucesso na época que acabou se espalhando pelo mundo. Lógico que não foi já de cara. Ela escreveu os textos originais, tentou enviar para editoras diferentes, foram 5 editoras que negaram a publicação, e depois ela guardou esses textos e só depois de um bom tempo é que ela pensou em tentar novamente, e aí sim eles foram aceitos. E depois esse primeiro livro se tornou um fenômeno na época, tanto que a Lucy correu para escrever os outros livros, a sequência, porque a Anne conquistou fãs aí no mundo todo. Inclusive, na época, os japoneses gostaram tanto desse livro que lá no Japão foi construída uma ilha artificial em homenagem à ilha do Príncipe Edward, que é onde se passa a história desse livro. Então eles fizeram como se fosse um parque temático lá no Japão, para as pessoas poderem visitá-lo, já que o Canadá era muito longe, mas tinha muitos japoneses indo até a ilha do Príncipe Edward. E aí, devido a esse sucesso tão grande, acabaram construindo então essa ilha artificial dentro do Japão, que pelo que eu sei hoje está desativada, mas recebeu milhares de turistas, de visitantes aí durante muito tempo. Então, só para vocês terem noção do sucesso que esse livro conquistou. Bom, e do que se trata então essa história? Aqui nós acompanhamos a vida da personagem principal, que é a Anne Shirley. A gente chama comumente ela de Anne, apenas o primeiro nome. E ao longo de todos os livros que foram escritos, você acompanha desde a infância dessa personagem até a sua velhice, até ela se tornar uma idosa. E se eu não me engano, o último livro mostra os descendentes ali, os filhos das pessoas que viviam na ilha, na região onde a Anne viveu. Então é um livro assim que mostra toda a vida realmente dela, e nós chamamos isso de romance de formação. Então o que significa? Significa que nós vamos realmente acompanhar a formação, ou seja, todo o período de crescimento dessa personagem, de crescimento não só físico, mas principalmente de amadurecimento pelo qual ela passa. Então nós acompanhamos tanto as alegrias, as conquistas, as evoluções, quanto também os problemas, as dificuldades, os percalços que aparecem no caminho dela. E tudo começa então aqui nesse primeiro livro, Anne de Green Gables, quando os irmãos Matthew e Marilla resolvem adotar um órfão para ajudá-los nos serviços da fazenda. Isso parece um pouco estranho pra gente, estranho não, parece errado realmente, né? Você adotar uma criança, não porque você quer que ela faça parte da sua família, mas porque você quer que ela trabalhe e faça serviços pesados até para você, né? Como no caso ali, a criança iria trabalhar numa fazenda, então são serviços pesados. E hoje nós consideramos isso errado, mas na época
isso era até assim um ato de caridade, era visto como algo de muita bondade da pessoa, como algo até mesmo dentro dos valores cristãos. E então essas famílias muitas vezes procuravam meninas para ajudar na casa ou então meninos para ajudar nesses serviços da fazenda, por exemplo. E é o que os irmãos Matthew e Marilla resolvem fazer. Só que quando Matthew vai ao encontro dessa criança que o orfanato enviou para eles, ele descobre que houve um engano e que na verdade enviaram uma menina. E aí eles pensam em devolver a criança. Veja, é uma coisa assim absurda, né? Então vão devolver porque não gostaram que era uma menina e que ela não ia ajudar. É horrível isso, né? Que eles pensaram em fazer. Mas por fim eles permitem que a Anne passe uma noite ali até que eles decidam o que fazer no dia seguinte. Já dizem que provavelmente ela vai embora. Mas eles acabam deixando a Anne ficar por um tempo na fazenda. E ela conquista a todos. Eu tenho certeza que se você ainda não conhece essa história e resolver fazer a leitura do livro, a Anne também vai te conquistar, assim como ela fez com todos os habitantes ali, não só o Matthew e a Marilla, mas todos os vizinhos e os moradores da ilha do Príncipe Edward, porque ela é uma criança muito especial, ela é uma criança encantadora, ela é cheia de sonhos, ela tem uma imaginação muito poderosa, então ela consegue enxergar beleza em todos os lugares, nas coisas mais simples que estão ao redor dela. E é através dessa imaginação que ela se livra muitas vezes de situações ruins, porque pensa, ela é uma criança órfã, pobre, portanto, né? Morava num orfanato. Nós estamos falando aqui do final do século XIX, então as pessoas naquela época tinham uma outra mentalidade a respeito da infância, em que a criança não era respeitada como um ser por si só, como nós temos hoje. Hoje nós temos essa concepção, mas antes a criança era vista como alguém que mal tinha direitos, então se tinha adultos conversando, essa criança não podia interromper, essa criança era preparada sempre para a sua vida adulta, como se o agora não fosse importante, mas apenas o seu futuro. E qual era esse futuro? O casamento, no caso das meninas, o trabalho ali fazendo provavelmente alguma coisa que a família já fazia, no caso dos meninos. Então eles se preparavam para isso durante a infância e muitas das suas necessidades, das suas angústias, dos seus medos, das suas alegrias não eram consideradas. Então uma criança assim tão inventiva, uma criança tão alegre, que gostava de pensar sobre tudo que acontecia na vida, de imaginar histórias, de criar situações ilusórias sobre tudo que ela via ao seu redor, essa criança obviamente era considerada muito estranha naquele período. Então quando a Anne chegou, nesse primeiro momento em que ela chega à fazenda, ela sofre sim muito preconceito dos moradores, né? Tanto por ser órfã quanto por todas essas características que eu já falei, mas aí com o tempo ela acaba conquistando todo mundo. Bom, e por que então o livro se chama Anne de Green Gables? Porque Green Gables é o nome da fazenda onde os irmãos moravam, o Matthew e a Marilla, e portanto onde a Anne foi morar também. E gente, eu sou totalmente apaixonada por esse lugar, eu morro de vontade de conhecer tanto a ilha do Príncipe Edward, que é uma província do Canadá, quanto especificamente a fazenda. E assim, parece um lugar tão encantador pela descrição do livro, que eu tenho muita vontade de conhecer, espero que em algum momento ainda consiga viajar para lá e poder ver pessoalmente tudo aquilo que a gente tem descrito aqui nesse livro. Mas assim, é de uma sensibilidade tão grande, né? Tudo o que a Anne vê pelo caminho pode ser uma simples florzinha. Ela para, ela admira, ela contempla. E eu acho que é por esse motivo que o livro me conquistou tanto. Porque hoje, no mundo em que a gente não tem tempo para nada, que a gente vive correndo para fazer tudo e que a gente não consegue observar com calma o que acontece, o que se passa ao nosso redor, aqui a gente tem assim um momento de respiro. Então, esse livro, por exemplo, ele não é muito grosso, acho que são 300, quase 400 páginas, mas assim, é uma escrita bem gostosa, então eu poderia ter lido mais rápido. E eu não consegui. Eu li esse livro bem devagar, assim, muito mais devagar, inclusive, do que outros livros que eram maiores do que esse, ou mais densos do que esse. Por quê? Porque foi um momento que eu me permiti parar.
E eu me permiti fazer aquilo que a Anne faz, contemplar. Então, toda vez que ela descreve a natureza, a árvore que tem ali na frente da janela do seu quarto, né, que parece, nossa, tão gostoso acordar vendo tudo isso, eu me sentia realmente transportada para esses lugares e foram, assim, momentos de paz em meio a todo esse caos, esse tumulto em que a gente vive hoje. E tem uma outra coisa também que eu gosto muito, que é o fato da Anne dar muito valor à natureza. Hoje nós temos visto, né, principalmente aqui no nosso país, a gente tem presenciado, assim, episódios horríveis de queimadas, de desmatamento, e tudo isso, para quem se preocupa com o meio ambiente, que é o meu caso, é muito desgastante. Então é difícil saber que tudo isso acontece e que a gente quase se sente assim de mãos atadas, como se não tivesse o que fazer. E aí vendo a Anne, que valoriza tanto, que conhece todos os ciclos da natureza, que espera tanto a chegada da primavera, sabe? Que observa cada brotinho que nasce com a maior alegria do mundo. Isso me deu, assim, uma renovação de esperança mesmo, né? Quem sabe algum dia nós possamos ter aí mais Annes e mais pessoas que realmente gostem e se preocupem com a natureza e talvez a gente observe mudanças aí na nossa sociedade. Quem sabe, vamos torcer. Mas enfim, voltando para a história então, nesse primeiro livro a gente vai acompanhar então esse período da infância da Anne e por isso mesmo é um livro muito especial, um livro mágico. E então aqui a gente vai ver desde o período em que ela chega na fazenda até o período inicial da adolescência, vamos dizer assim. Então, tudo que acontece durante essa trajetória. Tem muita coisa aqui que é diferente do seriado da Netflix, então se você assistiu, eu recomendo mesmo que você leia, porque tem muita coisa que é diferente, tem coisas que eu gostei que são diferentes, e tem coisas que eu não gostei, que eu fiquei triste, mas enfim, é a história original e o livro é maravilhoso. Essa edição que eu tenho é da Martin Claret. Eu tenho também os outros dois livros da editora Autêntica. Na edição da Autêntica eu gostei dos dois, então a tradução é muito boa em ambos, mas assim, eu tenho um carinho especial por esse, porque ele é capa dura, porque assim, é maravilhoso, né? Meu sonho é ter a coleção inteira da Martin Claret, mas eu sou um pouco ansiosa, então quando eu li esse primeiro, eu já queria saber o que acontecia depois e só tinha a publicação da Autêntica e por isso que eu acabei comprando essa outra edição. Mas também recomendo, é uma boa edição. E a gente tem aqui, olha, o segundo livro, que é esse então, que é o Anne de Avonlea. Ele começa quando a Anne já tem 16 anos. E para a sociedade daquele período, já é como se ela fosse adulta. Muitas pessoas, inclusive, já se casavam nessa idade, né? Então, eles já consideram ela como uma adulta. E aqui nesse livro, ela começa a trabalhar como professora, que é uma das poucas profissões que uma mulher poderia exercer naquele período. E que, assim, eu achei perfeito para Anne. Eu sou professora também. E quando eu li esse livro e vi os ideais que ela tinha como professora naquele período, final do século XIX, eu fiquei mais apaixonada ainda por essa personagem. Porque num período em que a educação era totalmente autoritária, tradicional, a Anne chega para romper algumas barreiras, para criar mesmo uma relação de amizade com seus alunos, de respeito, para enxergar os alunos de uma outra maneira. Então, assim, também é um livro maravilhoso, muito sensível, eu gostei bastante. E aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, não se preocupem, eu tô contando só o que tá na sinopse do livro mesmo aqui atrás. Então, aqui nesse livro, a Marilla recebe 2 órfãos para morarem na fazenda. São filhos de uma moça de sua família e essa pessoa morre, não tem ninguém para ficar com as crianças, então a Marilla se sente na obrigação de trazê-los para a fazenda. E a Anne vai ajudar, então, na educação desses 2 gêmeos, que têm 6 anos de idade. Então, começam aí novas aventuras, começa um novo período. Aqui a Anne já tinha feito o seu curso de nível médio, que eu acredito que é como se fosse entre o ensino médio e um curso preparatório como magistério. Então, ela termina esses estudos e é justamente isso que a habilita, então, para se tornar professora na escola de Avonlea. E é, assim, muito gostoso ler os relatos, como os alunos se encantam com ela. Gostei bastante também desse segundo livro. E depois, nós temos aqui o terceiro, que é o Anne da Ilha. E esse aqui já tem um ritmo diferente, porque aqui ela é adulta. Então também é muito gostoso. Ela mantém ainda essas características principais, né, de ser sonhadora,
de ter uma imaginação muito rica, mas aqui ela já tem 18 anos, ela vai para a faculdade, para o Redmond College, então ela se muda de cidade e lá também, gente, ela conhece, ela faz amizades, tem uma casinha que ela encontra pelo caminho, que é uma das descrições assim mais lindas que eu já vi. Inclusive, essa autora, acho que ela gostava muito dessas casinhas idílicas, dessas casinhas que parecem saídas de um sonho, porque no primeiro livro a gente tem Green Gables, que é uma casinha assim maravilhosa. No segundo livro tem uma outra casa que a Anne vê pelo caminho, que também é muito linda, de pedra, encantadora. E aqui tem mais uma casa que ela conhece pelo caminho, que ela vai se apaixonar. E eu tenho vontade de conhecer as três, porque me parecem ser assim tão maravilhosas. Sabe aquele lugarzinho fofo, acolhedor, que você tem vontade de morar? Eu li esse livro com vontade de morar nessa casinha. E aí, então, aqui nós temos já problemas um pouco diferentes dos outros livros, porque como ela já se tornou adulta, ela tem outros questionamentos, ela está num período em que ela começa a se descobrir, começa a compreender melhor o que ela quer para a vida dela, começa a compreender melhor o que ela gosta, o que ela precisa, né? Então, é um período, assim, de descobrimento mesmo para ela. E tudo isso em meio à faculdade, é um período muito importante na vida, a gente sabe. Aqui a Anne recebe os primeiros pedidos de casamento e não se preocupem, também não é um spoiler, tá aqui na sinopse do livro, né? Ela vai receber pedidos aí de vários pretendentes. E para quem torce pelo casal Anne e Gilbert, como eu, por exemplo, quando assisti a série fiquei torcendo por eles, precisa ler todos os livros para descobrir o que acontece. Não vou dar nenhum spoiler aqui, fiquem tranquilos. Mas assim, a história é encantadora e de todos os livros, o meu favorito foi o primeiro. Porque, assim, aqui a gente vê o mundo pelos olhos de uma criança, então acho que isso torna tudo muito mais especial, né? Os outros são maravilhosos, mas esse aqui pra mim tem um lugar cativo no meu coração. Eu gostei demais dessa obra. Foi um dos meus livros favoritos de 2020. Eu li ele no comecinho do ano, não sei se foi em fevereiro ou março. E depois que eu li esse livro, eu comecei a tentar trazer um pouquinho da Anne para minha vida. Então, tentar olhar as coisas com mais calma, porque a impressão, na verdade a impressão não era realmente assim, né? As pessoas nesse período, eles tinham mais tempo para fazer as coisas. Eles não viviam uma vida tão corrida como a gente vive. Então, tudo era feito com mais calma. Né? As estações do ano tinham um valor diferente. Uma árvore que estava ali com frutos tinha também um outro sabor. Eles colhiam esses frutos, eles viam crescer, depois eles usavam em casa, eles davam valor a tudo isso. Então, assim, é muito bonito. E eu tentei trazer um pouquinho disso para minha vida também, né? Às vezes a gente está aí perdido em meio a essa correria. No ano passado, que foi um ano tão pesado e ainda está difícil, né? Nós ainda estamos em pandemia. E mesmo assim eu tentei trazer um pouco dessa calma, dessa tranquilidade que a Anne passa pra gente. Bom, e como esse foi um dos meus livros favoritos de 2020, eu comprei a trilogia para dar de presente para vocês, para fazer um sorteio para os seguidores aqui do canal. Então são os 3 primeiros livros. A gente tem aqui Anne de Green Gables, Anne de Avonlea e Anne da Ilha. Essa edição é da editora Ciranda Cultural, nem abri a embalagem ainda, para a pessoa que receber poder sentir que realmente são livros novos que estão chegando para ela. E quem quiser participar dessa promoção deve fazer o quê? É muito fácil, vocês precisam ser inscritos aqui no canal do Entre Viagens e Livros. Então, se você ainda não é um inscrito, já aproveita e se inscreve agora. E também precisa ser meu seguidor no Instagram. Então, no Instagram eu tenho uma conta com o mesmo nome do canal, Entre Viagens e Livros. Eu vou deixar tanto aqui na tela para vocês, quanto na descrição do vídeo. Vocês precisam, então, me seguir lá na conta do Instagram, curtir a foto oficial do sorteio, que eu deixei lá marcadinha, e também comentar marcando um amigo. É um amigo só, gente, é muito fácil. Então, lá na foto oficial no Instagram, você comenta marcando uma pessoa, pode comentar quantas vezes quiser, que depois eu vou fazer o sorteio através dos comentários. Quem vai ganhar é a pessoa que comentou e não a pessoa que você marcou, tá bom? Então, se você for lá e escrever o seu comentário e o seu comentário for sorteado, é você que recebe esses livros.
O sorteio vai acontecer no próximo sábado. Eu vou divulgar o resultado no Instagram e a pessoa tem 24 horas para entrar em contato, passar o endereço para que eu possa enviar o livro. Caso essa pessoa não entre em contato comigo, não envie o endereço dentro de 24 horas após a liberação do resultado, eu vou fazer um novo sorteio. Então fiquem atentos, sábado que vem eu divulgo para vocês, certo? Espero que todo mundo participe, desejo boa sorte a todos. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, enviem para os amigos também, compartilhem com eles para que eles possam ganhar um livro tão maravilhoso, conhecer essa personagem tão incrível que é a Anne. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada e até mais!